A história da nossa empresa, que esse ano vai fazer 130 anos de idade, ela iniciou com o meu bisavô, Adolfo Selmi, vindo imigrante da Itália, e sequencialmente o filho dele, que era meu avô, o meu pai, que era neto dele, e eu estamos dando sequência num projeto de muito potencial. Então a Selmi tem essa origem e o objetivo é sempre fazer bons produtos de boa qualidade. Bom, eu sou Cristian Vilaga, eu sou responsável pela fábrica de biscoito aqui dentro da Selmi. Então na fábrica o que acontecia era tudo urgente. E como tudo era urgente, o nível de entrosamento das pessoas era muito baixo. Nós tínhamos uma fábrica com um nível de perda muito além do que uma empresa de biscoito pode dar. E a consultoria Siméticos nos ajudou na nossa fábrica de biscoitos, que é uma fábrica recente, que tem seus 8 anos de idade, 9 anos, e daí a maior dificuldade na parte operacional. A gente tinha um pessoal de manutenção que estava meio perdido dentro da fábrica. Fizemos alguma reestruturação de pessoas e com o apoio deles a gente começou a implantar alguns procedimentos que são importantes para a manutenção. Com isso, gradativamente, foi melhorando, a gente viu que as máquinas melhoraram e como estão melhorando até hoje gradativamente. Quando eu entrei aqui em 2015, tivemos algumas reuniões com a Simetic, com os consultores que estavam naquele momento. Eles mostraram para mim o projeto que eles tinham elaborado. E a consultoria Simnetics fez um plano, começou com treinamentos. E o mais importante é fixar o que eram metas, que até o momento eram metas não bem claramente definidas. Queriam se produzir mais, precisávamos produzir. Então começaram a acontecer reuniões de planejamento, entender os problemas, treinamentos para alinhar o raciocínio de todas as pessoas, o entendimento. Foi acompanhamento direto todos os dias, muitos estresses às vezes. Mas assim que começaram os primeiros resultados, a pessoa começa a se motivar. E o que faltava era o motivo. Qual é o motivo? A meta. Por que devo fazer isso? E isso acho que a Simetic conseguiu colocar na cabeça de todos nós. Reestruturamos conforme os perfis das pessoas, como deveria ser aproveitadas as pessoas com habilidades, colocamos no ponto certo. E com isso a gente começou a dar evidência de que íamos por bom caminho. Na área da produção, algumas técnicas de liderança, técnicas de organização, também nos ajudaram a performar bem melhor, com a ajuda também da Simetic. A consultoria Simnetics deixou tudo encaminhado em setembro do ano passado. Sabíamos que podíamos ter um impacto na saída da consultoria, se uniu para que isso não acontecesse, porque tinham feito um trabalho muito importante e a gente continuou fazendo o plano de reuniões, quais eram as reuniões importantes, que assuntos íamos tratar, ser consistente com essas reuniões. A Simnetics sempre esteve para a consultoria nos apoiando. E o que mais eu posso ressaltar, mais gosto desse trabalho que foi feito, é a união que conseguimos no time. Ou seja, a gente hoje está muito mais integrado, a gente tem as reuniões diárias são muito mais produtivas, muito mais ricas em informação. E isso nos foi dando motivação e foi dando recursos, porque na medida que a presidência olhava o resultado, dava motivação para ela também. Não, vamos investir aqui, vamos trocar esses queimadores, vamos melhorar aqui na câmara de fermentação, vamos investir naquela ferramenta. No frigir dos ovos, a experiência foi positiva, porque houve uma aceitação dos nossos gestores e funcionários para com a consultoria Simetic. Os resultados também apareceram, então houve um ganha-ganha para os dois lados. Houveram ganhos financeiros para nós, Selmi, mesmo porque a gente tinha margens negativas no nosso segmento de biscoitos e a gente tinha uma margem EBITDA bem negativa, hoje é relativamente boa positivamente. Ela mudou de um lado para o outro. Com o trabalho da consultoria Simetic, houve uma grande evolução em que hoje os resultados são significativamente melhores e positivos. Bom, com relação ao retorno
financeiro, nós estamos na primeira etapa e nós conseguimos, triplicamos, quadriplicamos, acho que são 5 vezes o que nós investimos e já recuperamos. A Celme recomenda a contratação da Simetics e, logicamente, eles podem ajudar muito a empresa a resolver seus problemas operacionais, que foi o nosso caso, né? Mas, logicamente, que depende também do corpo técnico da empresa em abraçar esse objetivo, né? Então, a gente abraçou a causa porque nós precisávamos dessa ajuda, nós sentíamos a dor de não ter resultado. Então, com os primeiros passos, a ajuda da Simetics, a gente conseguiu. Então, qualquer empresa pode conseguir, eu recomendo.